corrida pelo maior areal da Europa voltou com 650 atletas, divididos pela ultramaratona Melide-Estroia, na extensão de 43 km, e também pela corrida atlântica entre Comporta e Troia, na distância curta de 15 km. Aqui imagens de Melides, é a praia de Melides, é o momento da partida da prova rainha, os 43 km, e este ano a temperatura amena facilitou e de que maneira o trabalho dos atletas. Sim, sem sombra de dúvida. É óbvio que é uma corrida sempre acima das 3 horas e, nomeadamente, nestes meses mais quentes que Portugal é contemplado, os atletas obviamente ficam muito alegres e muito satisfeitos desde que o clima também ajude. Porque, obviamente, são várias contrariedades que esta corrida tem. Não é fácil correr aqui na areia, mas a maré baixa até acabou por facilitar um pouco, na medida em que os atletas, indo ali mesmo encostados à água, encontraram um piso mais acessível. Sim, essa é uma particularidade, mas depois há outra que é sempre contra, que é o desnível. Vai sempre descendo em tipo rampa a caminho onde a água obviamente já chega, e aí os atletas evitam sempre chegar ao pé da água, e por isso vão muito das primeiras partes da corrida, tanto da corrida longa como da ultra, como dos 15 km, os primeiros metros é sempre assim um pouco mais em desnível, e obviamente aí os joelhos e a própria postura da corrida é bem diferente do que se fosse completamente plana num areal obviamente um pouco mais duro como se encontra neste momento, mas existe essa rampa que perturba um pouco a maneira de descontraída de correr. Ora, e entretanto já passámos para a prova feminina, mas dos masculinos recordamos os atletas que fomos vendo: Carlos Papa Cinza, André Costa, Edgar Matias, também José Gaspar, iam dividindo a liderança nesta fase. Já no setor feminino, tínhamos, no âmbito dos 43 km, uma liderança com a Patrícia Serafim, Laura Grilo e também Palmira Quinhama, de resto a vencedora da edição anterior. Quando vemos também nas imagens a ultra-runner Carla André, que gosta essencialmente de corridas no calor e no deserto. São os 43 km, aqui o setor feminino, e na liderança essa histórica desta prova, a Patrícia Serafim. É óbvio que ela tem vindo a ganhar nas últimas edições, excepto obviamente a edição de 2019, mas desde praticamente 2012, 2013, ela tem sido sempre consecutivamente a vencedora. É uma atleta mesmo que treina exatamente também para este tipo de competições, e isso faz toda a diferença. Não só, obviamente, os atletas são resistentes, mas se não treinarem para este tipo de passada, este tipo de abordagem do próprio terreno, acabam por perder para outros atletas que normalmente em terrenos mais duros e, obviamente, como exemplo, a estrada, nunca perderiam. É a Vertente Ability Ultramaratona Atlântica Melide-Estroia. Numa altura em que fazemos aqui uma viragem na reportagem, vamos até à Comporta, mais adiante no percurso, porque pontuamos também o início da prova curta, aqui com o padrinho da competição, o nosso comentador de serviço hoje, Paulo Guerra, multicampeão europeu de corta-mato, aqui a dar aquele aquecimento que é fundamental. É óbvio que muitos dos atletas acabam por não fazer, e quando pensam que eu vou ter 1 hora ou 2 horas de corrida, para que é que eu vou já iniciar o aquecimento? Não. E então acabam por descuidar esse aspecto fundamental, que obviamente que o corpo é muito diferente de correr do que obviamente fazer uma caminhada. E então se ele corre, ele tem que estar como uma máquina, obviamente também dos automobilismo. No automobilismo também aquecem os motores para depois darem o tiro de partida, né? E aí esse aspecto é determinante, seja que tipo de corrida for, quanto mais rápida ou menos rápida, mais distante ou menos distante, requer sempre um breve aquecimento. E na liderança da prova, Bruno Paixão, do Beja Atlético Clube, à procura de renovar o título alcançado na edição anterior em 2019. E nas posições imediatas, o Mário Casaca, que tem participado aos 43, mas que está aqui em fase de recuperação de lesão e por isso veio agora aos 15, e também este especialista em montanha, o Carlos Silva. Vamos a uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos António Figueira Mendes, o presidente da Câmara Municipal de Grândola, autarquia anfitriã. Tivemos um recorde de inscrições,
650 mais ou menos, o que é um número interessante do ponto de vista da prova. Isto também prova que isto tem pés para andar, está a internacionalizar-se cada vez mais e, portanto, creio que está consolidada esta prova e no futuro continuamos a ter uma prova em areia, em praia, com esta dimensão que é única na Europa e temos que continuar a trabalhar para ampliar, de facto, os participantes. E voltamos à distância maior, aos 43 km, para já o setor masculino, para vermos aqui José Gaspar, também vencedor desta prova, aqui em dificuldades. José Gaspar, que ganhou de resto, recordamos, na edição anterior. Sim, sem sombra de dúvida, ele é daqueles atletas que nós costumamos dizer, bem duros, que gostam e que têm, obviamente, aquela capacidade de sofrimento que muitas das vezes acaba por lhe acontecer o que lhe aconteceu hoje. Acabou possivelmente por se lesionar. Ele disse-me que já andava aqui com umas dores, mas mesmo assim eu vim fazer os 43 km em vez, obviamente, de optar, por exemplo, pelos 15. E vimos também nas imagens Edgar Matias a fazer aqui a sua terceira presença na competição, depois do pódio, o terceiro lugar na edição de 2019, e aqui na frente Carlos Papa Cinza e também André Costa. Sim, sem sombra de dúvida, eles acabaram por controlar até um pouco logo cedo o próprio ritmo da corrida e impondo um ritmo que obviamente a maior parte dos atletas não conseguiu acompanhar. E aliás, o primeiro classificado fez sem sombra de dúvida uma corrida muito bem gerida taticamente. Numa altura em que regressamos aos 15 km, aqui o setor feminino com Liliana Veríssimo. Aqui na frente, mas não em termos absolutos. Sim, porque houve na partida dos 15, houve 4 partidas, cada uma distanciadas por 3 minutos. E é verdade que a primeira classificada dos 15 km partiu no último bloco, no bloco 4. Obviamente partiu 12 minutos depois das primeiras a partirem no primeiro bloco. Mas o que contava, obviamente, era o chip, e a partir daí ela fez uma corrida gerindo a sua condição física e em proporção da distância e não no conflito direto com os atletas ou com as adversárias. E vamos então para o fecho da prova masculina de 15 km, vantagem para Bruno Paixão, Beja Atlético Clube, a registar 47 minutos 47, superando em 3 minutos, cerca de 3 minutos, o seu próprio recorde da prova, alcançado na edição de há 2 anos. Seguiram-se Carlos Silva e também Mário Casaca. Este ano, há 2 anos atrás, tinha feito um bom resultado, tinha ganho, fiz 50-17. Este ano vi com o objetivo de ganhar, mas não bateu o recorde com quanto tempo de diferença. Mas o tempo é propício a isso, a praia também, a maré estava baixa. E com isso a gente conseguimos ter uma passada e um ritmo muito mais forte do que é aquele que é o normal com o asfalto da areia solta. Mas acho que estou de parabéns, os adversários também estavam à altura, desde o início que vi logo que estava minimamente em condições de fazer uma boa prova. Foi chegar aos 8 a 10 km, vi que estava com um tempo especial, com um ritmo bastante elevado, que mais ou menos aqui a 500 metros vi que ia baixar o recorde bastante elevado, foi de quase 2 minutos, e com isso fico satisfeito e quero dar os parabéns também à organização por terem feito esta grande prova. A prova correu bem, um bocado dura, foi uma experiência única que nunca tinha feito e pronto, tentei fazer a minha prova, o Bruno Paixão estava forte, foi-se embora, pronto, tentei fazer a minha prova, tentar segurar o segundo lugar. Mas é bom regressar às competições, é bom regressar a este ambiente assim exterior, com tanta gente, apesar de tudo temos aqui uma boa moldura humana. Sim, é bom que isto volte outra vez ao normal, porque já há quase 2 anos que há poucas corridas, ando sempre a adiar e quem dera que isto agora corra bem e que volte as corridas ao normal. Esta prova foi uma prova, fim de um ano e pouco sem competir, foi uma prova fácil, o terreno estava bom, estava tudo muito bom, o tempo também está bom para correr. A gente não temos feito provas, portanto foi um regresso com saudade alguma para poder fazer esta prova. Foi uma prova boa. O Mário já conhece muito bem esta prova aqui, conhece muito bem estas praias, já participou aqui em muitas edições. Exatamente, já ganhei por 2 vezes a ultramaratona e algumas segundos. Isto é uma prova que é na minha terra,
sou como peixe na água, vá. Gosto de correr aqui, gosto do convívio. Embora este ano o convívio tenha sido um bocado diferente, mas gosto disto. E vamos também para o fecho da prova feminina. Liliana Veríssimo é a primeira a chegar, mas não é a vencedora da prova. Liliana, triatleta de longa distância, registra 1 hora 56 segundos. Mas a primeira é a Ksenia Bolgrova, que partiu na 4ª e última série da competição. Registou 59 minutos certos, estabelecendo um novo recorde da prova. Inês Gonçalves, a terceira classificada, com o registro de 1 hora 10:39. Ai, foi muito boa, é a minha primeira vez aqui e adorei. Estava com algum receio devido à areia, porque nunca corri em areia, nunca fiz nenhuma prova em areia, mas correu mesmo muito, muito bem. Apanhei o meu ritmo e fui correndo com o meu ritmo. Pronto, como parti na última vaga e ultrapassando os atletas, a puxarem por mim também foi muito bom. Sim, gostei muito, consegui gerir ali o ritmo ao longo da prova toda. Ali, mais ou menos pelo meio, comecei a perder um bocadinho de ritmo, mas mesmo assim consegui manter perto do ritmo inicial e pronto, acabei abaixo de 1 hora, o que foi ótimo, não estava mesmo nada à espera. Portanto, sim, correu bem no geral. Esta competição acaba por ser uma boa preparação para os seus objetivos de agora, que é o Campeonato Nacional de Estrada. A areia ajuda um bocadinho a fazer essa preparação. Sim, é verdade. E agora também vou ter mais ou menos uma semana de fériasinhas, então aproveitei agora e fiz assim um treino mais puxadinho e sim, correu muito bem e acho que foi um bom assim, treino de prova para... E pronto, deu para ver a minha forma neste momento e estou satisfeita. Hoje foram bons, não foi assim muito duro, porque a temperatura estava agradável, digamos assim, e como a maré está bastante baixa e digamos que a areia está consistente, acaba por não ser, é duro a nível de ritmo, a nível de ritmo de prova, sim, foi durinho. A Liliana costuma participar nos 43 km, mas desta vez optou pelos 15. Exato, já tenho feito, acho que foi há 3 ou 4 edições que já fiz, os 43 km. Este ano, devido a objetivos pessoais em provas, tive que alterar a inscrição para os 15 km e faço sempre questão, sempre posso, pelo menos, vir fazer aqui esta prova. O que é que achou desta paisagem? Temos aqui uma paisagem, uma corrida através de uma paisagem muito bonita, muito natural. Sim, o facto, eu gosto muito de correr na areia, o facto de corrermos sempre na areia e podermos ter sempre o fundo, a parte da rápida, conseguirmos ver Troia, o facto de passarmos por várias praias e irmos tendo apoio do público, faz com que a corrida acabe por ser muito agradável e se não fosse boa também uma pessoa não voltava e não repetia, por isso é excelente, é excelente. Foi uma corrida engraçada, mas dura, cansativa acima de tudo. O que é que foi mais difícil? Como é que se comportou? Como é que conseguiu fazer os 15 km? Bem, comecei um bocadinho forte, que era para ganhar espaço, e depois foi manter o ritmo. Se correr sempre junto tentei o máximo possível correr junto à areia mais molhada, mais dura, e pronto, e foi manter. Foi a primeira vez que participou, o que é que achou desta paisagem? A paisagem é maravilhosa. Se bem que digo de verdade que eu estava concentrada na corrida propriamente dita, portanto não consegui aproveitar devidamente a paisagem, mas de facto correr aqui nesta zona é maravilhoso. Esta corrida acaba por ser muito diferente de todas as outras. Sim, sem dúvida. Não só por ser um percurso sempre muito plano e reto, a ser feito junto ao mar, e depois é engraçado porque nós vamos vendo quem está à nossa frente, portanto é sempre engraçado. E assim concluída está a prova de promoção de 15 km, mas os 43 continuavam. E na liderança da prova feminina, a Patrícia Serafim. Sim, mais uma vez, né? Ela acaba por fazer aquela gestão que ela disse no final, que efetivamente primeiro, ela nunca praticamente correu sempre isolada, porque estava sempre em companhia dos atletas masculinos, mas ela sabia perfeitamente que as outras adversárias já estavam, ou os outros concorrentes mais diretas já estavam atrás dela, e a partir daí fez aquela gestão da própria prova, porque aqui as distâncias parecem que são mais curtas, mas enganam bastante, porque correr na praia 1 km parece que a meta é já ali, mas afinal o quilómetro está lá, parece que é mais próximo, mas está ainda muito longe.
E a seguir na classificação, Laura Grilo, a militar da Marinha, e também Palmira Quinhama, de resto a vencedora da edição anterior em 2019. Quando vemos também uma das históricas da corrida nacional, Chantal Chervel. Uma altura em que vamos a nova passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui Filipe Gomes, da Vertentability, que dá o nome a esta edição da ultramaratona Melitstrøya. Sou de Grândola também, e porque associamos alguns patrocínios a nível de tudo aquilo que é feito aqui no nosso concelho. Nossa empresa hoje investe bastante no imobiliário e tudo o que nos liga de facto à praia, a esta costa e ao desporto também. E regressamos à prova masculina. André Costa ainda em terceiro, mas a tentar posicionar-se para a liderança. Ele, nos primeiros metros, não deu muito a entender que possivelmente seria um dos vencedores. Acabou por deixar outros atletas a tomarem as rédeas da própria corrida, e depois, quando atacou, houve um dos atletas que esteve na frente, acabou por desistir, e ele acabou também por ultrapassar o outro, e acabou por os últimos metros fazer praticamente isolado, com bastante tempo de diferença em relação ao segundo. E aqui um homem da região, Edgar Matias, a fazer a sua terceira presença na prova. Sim, aí está. Estes atletas que já por hábito fazem todos os anos, após anos, esta competição, têm sempre uma preparação um pouco mais atenciosa e adequada para este tipo de prova. Não vão para ver, deixa lá ver o que é que isto vai dar, porque a maior parte das vezes, devido ao calor e devido obviamente à dificuldade do piso, acabam por fazer sempre uma corrida não tão prestável como gostariam de fazer antes. E então, obviamente, ele disse, não posso acompanhar obviamente o ritmo do André, mas irei obviamente lutar pelo pódio, porque seria o intuito da maior parte deles. E Papa Cinza abandona, como também já aconteceu com José Gaspar. Sim, aí é que está. Andou lá na frente, só que viu que não. Ainda é um longo percurso, acabo por não estar nas melhores condições, porque muitos dos atletas em tempo de pandemia também não tiveram o treino, ou não efetuaram o treino mais adequado para estas longas distâncias, e depois obviamente acaba por passar fatura, e muitos deles acabam por desistir porque a meta ainda está muito, muito longe. E nas imagens também o terceiro classificado, António Sousa, da Associação Desportiva Grijó a correr, a fazer a sua estreia na corrida na areia, quando vemos aqui a caminhada triunfal de André Costa, do Clube Praças da Armada, para a meta. Vitória justíssima para este atleta. Justíssima, como fez praticamente os últimos quilómetros em solitário, deu uma boa vantagem em relação de tempo ao segundo classificado, e como digo, nos primeiros metros vou deixar outros atletas obviamente a tomar as rédeas da curta, as rédeas da corrida, e depois vou atacar e vou jogar a minha cartada, e sem sombra de dúvida saiu bastante beneficiado, porque o segundo e o terceiro classificado acabam muito mais cansados e mais desgastados do que propriamente o André, sendo o primeiro classificado. André Costa faz 2 horas 47,54, fica a cerca de 1 minuto do recorde da prova de Eusébio Rosa, alcançado em 2012. Segunda posição para o Edgar Matias, terceiro António Sousa. Correu muito bem, a nível de condições atmosféricas, a nível de organização, foi os 2 pontos principais desta prova para mim. No início fui na dianteira, até aos 4 km, até que o Papa Cinza me apanhou, marcou o ritmo comigo, destacou-se um bocado. Aos 14,5 o Edgar passou por mim, não pararam no abastecimento, dos 14,5, abasteci, segui a prova, já iam os 2 destacados, sendo que aos 28, quando vou abastecer, vejo o Papa Cinza um pouco mais à frente, o Edgar ia mais lento e eu tive que arriscar. Eu disse, bem, tenho que manter o ritmo, é possível que os apanhe, e ainda estávamos com possibilidades de bater o recorde da prova, só que não foi possível. Foram duros, a prova começou com um ritmo muito intenso. O André é fortíssimo, tem logo um ritmo muito forte. O Papa Cinza também, eu tentei aguentar ali no início. A prova foi interessante porque houve muita dança entre o primeiro lugar. Passámos os 3 pelo primeiro, mas na parte final não consegui aguentar o André. O André fez uma prova fantástica, ficou 1 minuto do recorde da prova. Está de parabéns. Chegou aqui com dificuldades. Cheguei aqui com dificuldades, comecei a sentir muitas dificuldades nos últimos 7 km e tive que abrandar, não teve hipótese. O que é que acha de correr aqui por estas praias? É da zona? O problema é mesmo a areia, porque a areia é sempre imprevisível. Hoje por acaso estava boa, dei os tempos fantásticos que ainda deu para fazer.
mas é sempre complicado e quando os ritmos são fortes de início, havemos de pagar a fatura mais tarde. Este ano com menos calor. Este ano com menos calor, o que foi ótimo. Pela primeira vez, para mim foi bom, mas eu até nem é a dificuldade de correr em areia, é mais a dificuldade que há do desgaste do lumar que nos provoca um desgaste físico fora do normal. E eu, que já com uma idade avançada há mais de meio século, para mim foi muito bom. Eu vinha para escalão e consegui entrar nas 3 primeiras da geral. Boa pódio 2 vezes, provavelmente, de escalão de veteranos 5 e da geral, terceiro da geral. Portanto, está super feliz. Muito. E no setor feminino, a já esperada consagração uma vez mais da Patrícia Serafim, PSP de profissão. É isso mesmo, ela consegue conciliar obviamente essa vida profissional com o atletismo e nada melhor obviamente do que também voltar a esta prova e que ela já teve sucesso e obviamente continuar. Por isso, as pessoas estavam desejando, os atletas todos, se vocês virem na face deles, é uma enorme alegria que eles transmitem quando cortam a meta. E Patrícia faz a sua 7ª vitória nesta prova, superando em mais de 12 minutos o recorde que já lhe pertencia de 2016. Este ano correu na areia no registro de 3 horas 18:16. À frente da Laura Grilo, militar da Marinha, atleta de Almada e também da vencedora da última edição, em 2019, a Palmira Quinhama. Primeiro de tudo, queria dedicar esta vitória ao meu marido e à minha filha, que infelizmente não puderam estar cá. Os 43 km todos foram fantásticos porque não estava à espera da facilidade do terreno comparado com os anos transados. Aproveitei ao máximo, de início fui muito mais rápido, aproveitei e sabia que depois cá no final podia quebrar um bocadinho. Fui fazendo mais ou menos as contas pelo caminho, por isso só mesmo durante a prova é que dá para calcular se iria bater o recorde ou não. E bati por muito. Por isso não estava à espera e estou muito contente com a minha vitória. Considera que o tempo hoje muito menos quente facilitou? Sim, facilitou imenso. Era muita umidade, mas só o facto de não estar o sol direto para nós acho que facilitou imenso. Dura, mas tivemos sorte com o tempo. Eu acho que aqui é o calor, acho que é o pior. Não existiu hoje, graças a Deus. Mas houve umidade, senti isso. A areia solta é horrível, mas é uma boa prova. Dá para tudo. Dá para ter companhia, dá para estarmos sozinhos, dá para gerirmos nós, dá para tentarmos mais um bocadinho com os outros, dá tempo para tudo. Conseguiu apreciar as praias desde Melides até aqui Troia? Consegui, e esta praia aqui tem muito da minha infância, a minha família é de Setúbal, e isto traz muito boas memórias e houve uma altura ali aos 35 que tive que pensar nisto, para mais um bocadinho. Esta prova é realmente especial pela paisagem e pela dureza. Sim, é mítica e era aquela prova que eu dizia sempre que queria vir fazer um dia e foi este ano. E não se arrependeu, foi muito duro? Tenho as perninhas um bocadinho doridas, confesso, e amanhã também acho que vou chorar um bocadinho, mas agora não, estou super contente. Hoje o tempo inicialmente estava bom, até o piso também não esteve assim tão mal, quem esteve mal sou eu, tanto que a prova hoje foi assim mesmo para cumprir o calendário. Mas o que é que correu mal? Não, porque eu estou aqui com uma lombar e de vez em quando dava uma travadinha na perna esquerda, portanto, mas mesmo assim foi bom, foi bom. Estamos em fecho de festa e os atletas vieram de todo lado. É verdade, mesmo de todo lado. Vieram até da minha terra natal, representando o nosso clube Barrancos Futebol Clube, porque obviamente a vontade e a ansiedade de voltar às provas era tão grande que obviamente gostaram imenso de participar mais uma vez nesta prova. Este ano bateu-se o recorde de participantes, tivemos cerca de 650 e tivemos há 2 anos, 2019 exatamente, cerca de 500, portanto isto é um incremento bastante grande e era mais ou menos previsível porque as pessoas estão muito sedentas destas provas. O nosso único receio é, até uma semana antes, nunca sabemos por algum motivo, pelo motivo que nós sabemos, se temos que não realizar a prova. Esse era o nosso único e principal receio. Mas correu bem e aqui temos tantos participantes a apreciar estas paisagens maravilhosas. Sim, correu bem, o dia para correr está ótimo, porque não está muito calor, portanto é bom para quem vem correr, apesar disto ter estado a maré, quando eles arrancaram principalmente em Melides, estava a maré cheia, agora é que está a baixar, portanto estão a apanhar já a maré baixa ao fim de 15, 20 km, que é complicado, mas está a correr lindamente a prova e acho que as pessoas estão todas satisfeitas. E assim foi a reportagem na edição de 2021 da Vertentability Ultramaratona Atlântica Melides Troia.